Bom, você voltou então, estamos agora no timeline, você voltou então para São Paulo, você se estabeleceu na consultoria, voltou, estava continuando a ser professor, e tinha uma participação na ANANT, depois agora, recentemente, você não tem mais esse vínculo, e podemos já passar para a Brast, ou ainda tem alguma coisa nesse intervalo aí que você gostaria de... Já tem a Associação Brasileira da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Que é uma instituição Eu queria, muito como inovadora, né? Que surgiu aí é, há 4 anos? Não? Quantos anos já tem a Abras? final de 2017, né? 17, uns 4 anos, Eu eu queria acho. fazer uma lembrança de Claro. que, como minha vida foi sempre multifacética, né? Então eu estava, por um lado, com os vínculos acadêmicos e sempre vinculado a uma universidade, que agora, desde 2019, é com o A Instituto USP, de, o Instituto de Estudos Avançados da USP, da USP. que é da Universidade de São Paulo. Lá é meu vínculo acadêmico, desde 2019. E também eu estava sempre atento à área editorial, né? Desde 80 eu publico livros, né? E agora estamos nesse momento justamente na revisão da na preparação da quarta edição de Patologia do Trabalho, que eu estou convidando outros colegas para assumirem a coordenação, a organização dessa quarta edição, que já não farei sozinho, praticamente será feita coordenada por esses colegas convidados. E também nesse ínter entrou um ano de Maceió, onde eu me dediquei também ao dicionário, uma das obras mais lindas, que foi realizada em parceria com a Proteção Publicações e muito em parceria pessoal e institucional e empresarial com o Alexandre. É que eu queria falar da questão editorial, do Patologia e do dicionário, assim que a gente encerrasse essa história. Mas, Não, podemos entrar, eu podemos estou entrar. no timeline, Não, perfeito. Não, é que eu dizendo da imagino minha... que a patologia entrou lá em década de 90, né? O primeiro Patologia, livro meu primeira é de edição, né? 1980, Tá. o livro Medicina, Trabalho e Doenças Profissionais, pela Sara Vier. E a primeira edição de Patologia do Trabalho é de 85, com a Ateneu, 85. 85. Nossa Senhora. Perdão, 95. Em 95, 80 foi em 80 foi o primeiro livro. Em 85, esse livro foi transformado em Patologia do Aliás, Trabalho. eu lhe conheci em 95. A primeira vez que a gente se encontrou foi num evento em Curitiba, que você estava lá numa feira que acontecia em Curitiba. Acho que você estava no stand da Ateneu, uma coisa assim, e você veio, nós tínhamos a proteção, tinha um stand pequeno lá, e você veio, olha, esse aqui é o livro que nós estamos lançando. Então, aí foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, foi o início de uma amizade aí que hoje... Então, 95, nós estamos falando de 15, 20... ai, meu Deus, 25, 26 25, anos aí. Então, há 26 pelo anos que a gente menos se isso. conhece, depois a gente estreitou essa relação, se aproximou mais, e que foi muito, muito gostoso para mim como pessoa, pessoalmente. Muito obrigado. Mas eu queria era dizer justamente de que a minha vida não é bem um timeline, mas é muita coisa superposta. Sim, Então, eu claro, tinha as coisas... uma dimensão, vamos dizer, editorial, já inaugurada em 1980, uma dimensão institucional, vida associativa, Claro. que eu estava ativo desde 72, tanto na ANAMT quanto na ICO, A ICO e também, que a gente não falou, né? na Associação Paulista de Medicina do Trabalho também, A PMT. e outras entidades. Claro, E claro. uma dimensão acadêmica, editorial, associativa, e as dimensões, além da prática da minha vida, vamos dizer, na dimensão religiosa, também na atuação política, e que eu me vinculei a primeira vez a um partido político, depois saí, quer dizer, estou vinculado a um outro partido político, mas, assim, eu tenho a minha militância política como cidadão e como ser político. Claro. E de sorte que eu tentei equilibrar... Só para voltar, nessas experiências todas públicas, você não tinha nenhuma ligação política, eu imagino que não, né? A sua adesão política veio mais recentemente,
depois, ou tinha já naquela época? Não, eu nunca, eu não tive vinculação, não tive vínculo com partido político e nem Seu com objetivo não era instituições. cargos Não, públicos, né? não. Tanto é que A partir de hoje. eu saí dos lugares que eu saí ou por discordar de orientações, Claro. como foi o caso da Fundação 76, que eu rompi com o então novo superintendente, doutor Eduardo Gabriel Saad, por questão, inclusive, de orientação que foi dada distinta àquela que era o nosso projeto da Fundacentro. Eu rompi com ele e nos tornamos, inclusive, desafetos por muitos anos. E mais tarde, quando eu estive, por exemplo, em Brasília, em 77, não tinha nada a ver com o governo militar, e também com o governo Collor, menos ainda, mas era pelo reconhecimento. Na época se valorizava as carreiras profissionais, se valorizava, vamos dizer assim, os cargos técnicos, né? Então, era um privilégio alguém ser convidado, por exemplo, para ser o secretário de Saúde e Segurança, e alguns colegas meus, amigos, muitos, né, foram reconhecidos como tal, independente de vínculo político. Eu trabalhei em 87 como secretário de Saúde aqui em São Paulo, o professor Pinotti, no governo Quercia, não tinha nada a ver com o governo Quercia, eu até, quando ele me convidou, disse, eu não votei no Quercia, e falou, não estou te perguntando isso, eu preciso de um sanitarista capacitado e que consiga conversar com os sanitaristas do PT. Olha, eu sou um sanitarista, consigo conversar com todos os sanitaristas do PT, embora não seja do PT, e foi isso que eu exerci, justamente um trabalho de articulação técnico-política com, vamos dizer assim, a minha autonomia, mas também com as diretrizes políticas que eram possíveis no sentido de convergência dos ideais e das minhas crenças, né? E não era exigido ser de nenhum partido, eu inclusive, não apoiava o governo Quercia, que foi um governo desastroso aqui para São Paulo, e também os outros que eu mencionei dos meus vínculos, né? A minha filiação partidária se deu mais tarde, e ela continua ativa, já mudei de partido, mas eu estou ativo e não tenho, vamos dizer, intenção de me candidatar a nenhum cargo eletivo, mas tenho estudo e participo principalmente dos institutos e universidades que os partidos têm. Atualmente, a Universidade Aberta, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que é o Centro de Estudos e Pesquisas do Partido Democrático Trabalhista, e eu participo da parte propriamente de formulação de políticas, discussão de políticas, e tento contribuir como cidadão e como um profissional reconhecido nessa área. Perfeito. Mas então nós estamos agora... Eu queria agora então falar um pouquinho sobre o livro, já que você, para a gente reforçar, você quer reforçar alguma questão dessa questão política, tem algum outro aspecto, mas eu queria voltar à questão do livro, dos Não, livros. Porque da política falta só fazer um link com a Abrast, então, por favor. porque a partir de 2017 começou a haver um movimento de que, para além da medicina do trabalho, é importante ter outras profissões ativas e reconhecidas, porque a ANAMT ela é exclusivamente um departamento da Associação Médica Brasileira. E o Dr. Zuhair Handar, que é meu amigo, parceiro de história e militância, foi também secretário de Saúde e Segurança do Ministério do Trabalho, e outros de nós estávamos desejosos de dar uma abertura para incluir outros profissionais e também para poder dialogar melhor com os movimentos sociais. Foi quando a Abrast foi criada por iniciativa do professor do Dr. Zuhair e com o apoio de muitos de nós, que inclusive continuamos na ANAMT, né? Uma não era contra a outra, na verdade, a Abrast tinha um outro objetivo, que o próprio título diz, que é a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E a ANAMT tem um objetivo da categoria médica, chamada Medicina do Trabalho,
tem vamos dizer, deveres corporativos da especialidade, portanto, não eram incompatíveis àquele momento. Mais tarde se tornaram tanto polarizadas em função daquilo que eu já mencionei, da polarização, mas por opções políticas que a ANAMT fez e que se tornaram, vamos dizer, inaceitáveis para a orientação de compromissos da Abrace com a classe trabalhadora. Então, isso significa também que eu sou mas eu tenho várias expressões, várias dimensões, vamos dizer, eu acho que um cidadão deve ter esta carreira, tem que ser, não pode ser simplesmente um cientista, um professor, um filósofo, um engenheiro ou um médico. Ele tem que exercitar as suas múltiplas dimensões, né? Isso é também um segredo que eu transmito, não é um segredo, mas é um fato a que eu atribuo o sucesso, por eu poder simultaneamente ser um cidadão, um ser político, um militante no cristianismo, no protestantismo, e também ser alguém que possa contribuir como professor, como pesquisador e como exercendo cargos públicos quando forem para políticas que são, vamos dizer, coerentes com os valores. Os seus valores pessoais, né? Claro, claro. Valores pessoais. Né? Eu aceito ou rejeito, já fui convidado para várias coisas que eu postos e comissões e cargos, claro. Inclusive recentemente, que eu rejeitei. E, então, assim, eu não estou em leilão, eu posso emprestar meu apoio a causas que eu acredito, até de graça. Aliás, tudo que eu faço hoje é voluntário, não tem nenhum vínculo remunerado com nada e com ninguém, a não ser a condição de aposentado. E estou, inclusive, assim, interessado em apoiar causas que eu acredito, nos movimentos sociais, nas iniciativas de filantropia, nas iniciativas políticas também, se houver esse espaço, né? Então, é isso que eu queria reforçar, no sentido de que as pessoas não são exclusivamente profissionais ou exclusivamente monotemáticas, elas devem ter uma abertura, e isso significa valorizar as outras áreas, né? Nós não somos só médicos, aliás, eu acho que já estou há muito tempo que eu já saí do campo estritamente médico para o campo da saúde coletiva, que é muito mais do que medicina, e também para os campos das fronteiras da saúde coletiva com as ciências sociais, com as ciências políticas, e essa é uma tendência minha pessoal e intencional. Não, perfeito, e eu acho que tem essa sua coerência de vida é um exemplo para a gente que deveria ser importante ser seguida por mais pessoas, né? E o que é interessante é que a gente tem um país hoje muito dividido, né? E as pessoas, elas simplificam as pessoas entre deste ou daquele lado, quando as pessoas são muito mais complexas do que apenas uma opção política ideológica. Mas isso, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento aí. Eu estou com acho que é uma manifestação pública passando aqui, não sei se está ouvindo uma buzina, mas... Ela não chegou aqui ainda. Então tá. Bom, mas vamos em frente, então. Renê, eu queria, então, agora retomar a questão da questão editorial, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, essa tua contribuição para a cultura, né, de saúde do trabalho, saúde ocupacional, que vem em algumas publicações, mas especialmente o Patologia, que é uma referência chamada Bíblia, né? A Bíblia da medicina do trabalho no Brasil, né? E mais recentemente temos o dicionário. Mas eu queria que você começasse, se quiser falar também das outras publicações, mas especialmente da origem da patologia, né? O livro Patologia do Trabalho, que foi foi em 95, né, na década de 90, está até hoje sendo reeditado com versões sempre atualizadas, sempre ampliadas, e você contribuiu de uma maneira muito significativa para essa informação. Então, como é que surgiu a ideia do Patologia? Vamos começar por aí, que acho que talvez seja um ponto importante.
Obrigado. A patologia foi um desdobramento do primeiro livro, Medicina do Trabalho / Doenças Profissionais. Só que ele ampliou toda a parte de doenças profissionais do primeiro livro, em 1980. Por que surgiu a necessidade do livro de 80, que depois se transformou em 95 em Patologia do Trabalho? Por duas razões importantes. Uma é porque não existia no idioma português, produzido no Brasil, livros que tivessem, vamos dizer, essa credibilidade. Eu mesmo, na década de 70, estudei por livros alemães, livros franceses, livros norte-americanos, enfim, a gente estudava pelo livro do Hunter, da Inglaterra, do professor Hunter, e professor Bader, da Alemanha, e outros livros traduzidos, mas quase sempre estavam em inglês, francês ou alemão, algum em espanhol traduzido. Mas eu com isso, inclusive, aprendi esses idiomas, porque tinha que estudar mesmo, não tinha alternativa. Até livro em alemão eu tive que estudar. Nós não tínhamos outros livros. E o professor Simonin, por exemplo, era obrigatório em francês, Simonin. Em inglês, Hunter. E Alice Hamilton, entre outros, que tenho, inclusive, comigo até hoje, aqui de lembrança, todos da década de 60, 70. E eu quis fazer uma coisa que os outros professores, meus antecessores, e meus doutores, não tinham feito. O professor Diogo Nogueira, o doutor Bernardo Bedricot, foram pessoas maravilhosas, mas eles não alcançaram contribuir com o ensino, vamos dizer, na forma de livro. Então, eu reuni várias pessoas e tive a ideia de fazer um livro que não precisasse mais ler em alemão ou em inglês ou em francês. Francês, por exemplo, foi caindo de moda, né? Ele já foi obrigatório e agora não é mais. Então, era ter primeiro em português e segundo com as contribuições brasileiras, isso que é muito importante. Até hoje eu tenho essa obsessão de que o livro de Patologia do Trabalho, a primeira, a segunda, a terceira edição e o dicionário, que também foi mencionado, ele valorize a produção nacional, a produção brasileira. Nós temos muita produção, não somos um país, vamos dizer, de vanguarda nesta área, infelizmente, mas temos contribuições importantes que devem ser reconhecidas, contribuições e autores e autoras. Então, a tônica principal era ter produção nacional, não traduzir, podia ter em português, traduzido do inglês, como existem livros até hoje que são traduzidos do inglês, mas era de ter um livro que valorizasse os autores e as autoras e a produção brasileira. Isso vai crescendo, né? Então, o livro, na verdade, a primeira edição, 95, foi muito importante para a construção da primeira lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi construída em 97, 98, e publicada em 99, essa primeira lista do Ministério da Saúde com a Previdência. Eu ajudei, inclusive, a coordenar essa organização dessa lista, convidado primeiro pela Previdência, depois também pela Saúde. E a comissão era da Saúde, mas a Previdência se apropriou primeiro dessa lista ao longo de 99. E muito da lista e dos autores da lista tem a ver com o livro. Então, o livro se tornou também uma comunidade. Por isso que eu reforço que essa rede de relacionamentos, né, essa network, ela foi construída também em função das publicações, né, porque eram obras coletivas, né? Eram, são e serão sempre coletivas. Obra coletiva significa convidar pessoas, né? Então, este foi também um dos meus segredos, foi o de poder ter sempre colegas, homens e mulheres ilustres, que participaram de obras coletivas. Nada, o livro não é do René, eu sou o organizador, que é diferente de ser autor. Eu sou autor de alguns poucos capítulos ou algumas partes, mas o meu papel principal não é ser autor, é ser organizador de uma obra coletiva. Essa que é
a questão principal. E para ser coorganizador de obra coletiva, você precisa ter credibilidade, ser respeitado e também saber cultivar, como já mencionei em outro momento, uma rede de contatos e relacionamentos que as pessoas se sintam valorizadas ao serem convidadas para participarem de obras coletivas lideradas por mim. E esse livro precisa ser atualizado, né? Então, como eu disse, a lista de 99 refletiu muito o trabalho de 95, mas depois a nova edição em 2003, que foi a segunda edição, já em 2 volumes, ela teve que incorporar a lista de 99, então foi vamos dizer, um círculo virtuoso de a lista induzir o livro induzir a lista, ou o contrário, de sorte que nesse crescimento, nessa evolução, fez-se uma nova edição no ano 2013, 10 anos depois da segunda, foi a terceira, mas é obviamente necessário que seja atualizado e revisto. O problema é que chega uma época que já não cabe mais no livro. Hoje, um problema prático para as editoras é que não há mercado e não há demanda para livros grandes e pesados. Portanto, esta 4ª edição que está agora sendo organizada, ela vai reduzir o volume e vai condensar sem perder na qualidade. E para isso eu convidei colegas mais jovens que me ajudem nessa tarefa, porque é uma tarefa muito complexa. E ela terá que incorporar, como vai incorporar, a nova lista do ano 2020, que foi produzida, mas foi aprovada e foi desaprovada 2 dias depois. Uma vergonha pelo Ministério da Saúde. Mas a lista existe, é um patrimônio construído com muita participação de muitas pessoas e entidades e instituições, a lista de 2020, que vai nortear a edição do livro Patologia do Trabalho, 4ª edição. Perfeito. E em relação à experiência com o dicionário, que foi uma experiência também monstruosa de trabalho, de dedicação, fala um pouquinho a ideia, esse projeto de reunir 500, que no início não era para ser 500, né? Acabou as coisas tomando uma dimensão, viraram 522, eu acho, né, autores, um projeto fantástico de compartilhamento de informação, de apoio, de apoio entre as pessoas, pluralidade de ideias. Como é que surgiu a ideia de fazer o dicionário e como é que foi esse projeto aí? Alexandre, eu vou dar um fato curioso, mas eu vou explicar isso. O fato curioso é que no ano 2017, eu tinha escolhido como um ano sabático pessoal e familiar para morar em Maceió. Saímos de São Paulo no final de 2016 para morar por um ano, até talvez ficássemos mais tempo, mas nós acabamos ficando apenas um ano em Maceió, na frente da praia de Pajuçara, um lugar maravilhoso. E era para realmente viver à beira-mar, que é meu sonho até hoje. Eu voltarei a algum lugar beira-mar, se Deus permitir ainda. Porém, andando lá na praia com a minha esposa, Ana Paula, me surgiu uma ideia, que é justamente essa ideia, que, na verdade, é a continuação de outra. Como eu disse, o livro de 80, o meu primeiro livro, em 1980, chamava-se Medicina do Trabalho. Depois, em 95, o livro Patologia do Trabalho, que envolveu, muito além da medicina do trabalho, todos que trabalham, os profissionais de saúde, chamemos de saúde ocupacional, não uso muito esse termo, mas em saúde e segurança, o livro ele ampliou. Mas, já influenciado por outras ideias, como eu mencionei agora há pouco, ideias, vamos dizer, de outros campos e áreas que eu estudo, um pouco da sociologia do trabalho, um pouco da história social do trabalho, um pouco de economia e filosofia, além da teologia, eu tive um insight, disse assim, patologia do trabalho é muito pouco. E se ela tiver que ser abordada, terá que ser abordada com outras disciplinas e outros campos e outras áreas.
Só que aí fica um monstrengo, tinha que ser alguma coisa mais enxuta, mais objetiva. Sempre gostei dos dicionários temáticos, tenho aqui comigo, aqui na biblioteca, cerca de 80 dicionários temáticos nas várias áreas, em vários idiomas, e que fosse mais, que pudesse ter, então, a pluralidade de participação, tanto o perfil dos autores e autoras, quanto o perfil dos consulentes ou usuários, né? E que fossem de várias áreas, que pudessem ter, então, vamos dizer assim, o acesso, mesmo não sendo nem médicos, nem engenheiros, nem enfermeiros, não sendo profissionais estritamente de saúde no trabalho, saúde ocupacional. Esta, então, era assim, o perfil dos autores e o perfil dos usuários, e trazendo as contribuições das áreas limítrofes, porque o raciocínio básico deste dicionário, que contém com a parceria importante com a proteção, foi justamente de que ir para além da medicalização ou da visão biológica dos fatores de risco, dos adoecimentos, dos acidentes, e ir para trás, ir no sentido das causas, né? E do chamado determinantes sociais ou determinação social dos acidentes e das doenças do trabalho. E quando você vai nessa direção, você necessariamente vai precisar trazer as contribuições dos olhares da sociologia, da antropologia, da filosofia, da economia política e muitas outras contribuições. E por isso o dicionário também resgatou não só os temas, a pluralidade de temas de 1236, se não me engano, verbetes ou tópicos, né? Como resgatou uma lacuna, preencheu uma lacuna, né? Resgatou uma necessidade e preencheu uma lacuna, que era valorizar a nossa própria história, como o dicionário mesmo tem como subtítulo, né? Conceitos, definições, história, cultura, 4 subtítulos. Esse história e cultura é uma inquietude minha muito, muito longa. Podemos resgatar uma quantidade grande, não sei o número exato agora, mas ao redor de 100 biografias, inclusive de muitos brasileiros e brasileiras, e que é um resgate, é uma dívida que nós temos com a nossa própria história, da própria saúde e segurança do trabalho no Brasil. E também nos países latinos, nossos vizinhos, que foram convidados a escrever, e também os países outros com quem nós nos relacionamos, de sorte que se tornou praticamente um resgate de cultura, ou seja, de história, e também de fatos, de acidentes, de fatos, vamos dizer, graves e famosos, que nos servem de lições para não serem repetidos, desde um acidente como ou um crime ambiental de Mariana, ainda não tinha acontecido em Brumadinho, mas o de Mariana já, até outros, Chernobyl, Seveso, e até aqui no Brasil, resgates como o grande acidente da Gameleira, Gameleira, né? E outras situações históricas, né? Construção da Madeira Mamoré, construção da Transamazônica, o ponte Rio-Niterói, construção do Canal Panamá, estive muitas vezes lá, e então era um sentido de fortalecer uma cultura, porque cultura que eu digo não é uma erudição teórica, é nós conhecemos quem somos, porque e de onde viemos, né? E quem foram quais foram as pessoas que nos trouxeram ou ajudaram a construir, né, os fundamentos da saúde e segurança no trabalho, e também quais foram lições da história ou de sucessos, ou principalmente o que podemos aprender com os erros, né? Erros, construção do canal do Panamá, por exemplo, uma sucessão de erros, mas também sucessos, e assim por diante, trazendo para fatos mais próximos de nós, que não esgotaram. Se pudesse, eu faria, até com vocês, com a proteção, um dicionário só ampliando essa parte
porque é uma carência muito grande, né? As pessoas que estão entrando na área da saúde e segurança pensam que isso foi inventado pelas NRs, pensam que foi inventado pelo Ministério do Trabalho, pensam que foi criado ontem, né? Ou há 10 anos, né? É preciso valorizar a nossa história, nossas raízes, nossa cultura, e até para entender nossas limitações, né? Entender os desvios que houve nessa trajetória. E aprender com isso, né? Tentar aprender, né? Porque temos muitas deformações no nosso modo de entender, nosso modo de ver, deformações que retratam ou que são expressões das raízes, que são da nossa história, né? Não é simplesmente que alguém teve uma ideia maluca, mas é que foram havendo desvios, foram havendo tropeços, foram havendo... A própria história da Fundacentro mostra isso. Quantos tropeços institucionais, uma história, uma Fundacentro, uma entidade que completou já tem mais de 50 anos de trajetória, que é praticamente a minha trajetória, que é de 50 anos na área profissional, e quantos desvios de percurso, quantos tropeços, né? E quantas contribuições importantíssimas e quantas coisas inaceitáveis, né? Inclusive bem recentes. E então nós estamos assim tentando aprender e sermos não só testemunhas da história, mas muitos de nós somos também protagonistas dessa história, né? Então essa memória tem que ser resgatada, embora não se valorize muito hoje a memória mas ela não é bem do passado, ela é de algo presente que tem as suas explicações ou suas trajetórias. Então, assim, eu diria que o dicionário me deu um salto de abertura para áreas além do senso estrito de um livro de patologia do trabalho e também muito além de um livro só para os meros trabalho. Então, hoje eu vejo isso de uma forma muito plural, muito pluridisciplinar, pluriprofissional, se possível trans e interdisciplinar. Nós não temos como mudar nossos índices, por exemplo, de acidentes de trabalho, se não tivermos essa visão das raízes e das análises de causas, por exemplo, que ficaram muito limitadas historicamente a uma visão completamente míope e que mais recentemente foi enriquecida com propostas de análises de causas das causas e de vários instrumentos e ferramentas que alguns colegas desenvolveram e que superam aquela coisa velha. Ontem eu estava falando num evento e disse, eu estou ouvindo há 50 anos essas mesmas matérias ditas assim, um curso para os médicos de trabalho tem que ter isso, isso, isso. Por isso eu ouvi em 72, aliás, ajudei a escrever isso, o primeiro curso foi organizado pelo professor Diogo Pupo Nogueira com a minha contribuição, e Jorge da Rocha Gomes e outros. Mas isso mudou, o mundo mudou. Então é preciso também acompanhar e, de alguma forma, vamos dizer, esse conhecimento está aberto, não tem nada assim dado como dogma, como 10 mandamentos e nem como Bíblia, né? Só gente fala brincadeira que é a Bíblia, mas a Bíblia é intocável, mas a sua interpretação tem sido mudada ao longo do tempo. E nós precisamos evoluir, precisamos avançar, porque nós estamos numa situação muito desfavorável ainda no que se refere às condições de trabalho e às condições de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. É perfeito, René. Eu queria aproveitar que a gente está... acho que estou te usando bastante, estou já no prazo que eu combinei contigo para a gente encerrar. E primeiro, para ver se faltou alguma coisa que você gostaria de, digamos, de reforçar. Você teve uma experiência na ICO, uma experiência fantástica como diretor da ICO, né, inclusive com uma candidatura brasileira para a presidência da ICO, que foi uma coisa que aconteceu
Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente finalizar, você fazer uma projeção, já que nós estamos nessa linha, você está fazendo já um pouquinho sobre isso, de como é que você vê os próximos futuro não muito distante, porque a gente também, hoje em dia, as coisas mudam tão rapidamente que a gente não consegue nem projetar, né? Talvez a gente podia projetar os próximos 6 meses da saúde do trabalhador, né? Mas, pelo menos assim, os próximos 15, 20 anos, como é que você vê essa mudança, esse processo que a gente está vendo, o mundo do trabalho, uma revolução maluca, né? As profissões se extinguindo rapidamente, as relações de trabalho se modificando muito rapidamente. A gente tem uma lei trabalhista que, hoje em dia, né, por exemplo, tem as novas profissões aí ligadas às redes sociais, à internet, né, surgindo, e os vínculos se transformando de uma maneira muito rapidamente assustadora, né? Então, eu queria que você fizesse uma projeção aí dos próximos, a sua visão nesse momento aí e do que a gente vai enfrentar nos próximos anos em relação à saúde do trabalhador e às relações do trabalho. Obrigado, Alexandre. Você mencionou no começo da pergunta ou da provocação sobre qual eu queria lembrar que nós tivemos até foi na minha gestão como presidente da ANAMT, trouxemos o Congresso Internacional, você acompanhou e esteve presente, 2003, o grande Congresso Internacional da ICO, foi no Brasil, foi em Foz do Iguaçu, e foi um desafio gigantesco, foi o único congresso no Brasil e o segundo na América Latina, até onde eu consegui recuperar, porque o anterior tinha sido em 72, em Buenos Aires, e em 2003, 31 anos depois, o congresso em Foz do Iguaçu. E então, nós estamos todos muito envolvidos nisso, o doutor Zuher, o doutor Rudi Fati e outros. Foi um desafio e um sucesso internacional de grande alcance. E isso também incentivou a que pudéssemos pleitear algo mais, porque até então os presidentes, desde o ano 1906, nunca tinha havido presidentes fora do continente, fora do hemisfério norte, nunca houve, até hoje, fora do hemisfério norte. E quase sempre entre Suécia e Finlândia. E depois entrou também França, Reino Unido, Japão. E assim nós fomos, vamos dizer assim, o terceiro mundo sempre foi alijado de qualquer possibilidade. E isso não foi simplesmente por acaso, porque isso faz parte de uma política de domínio, principalmente eurocêntrica. Então, a candidatura em 2006, em 2006 fui para o board, o conselho em 2003 fui eleito, em 2006 fui reeleito, e em 2009 apresentei minha candidatura. Mas era uma candidatura contra-hegemônica, até subversiva. Subversiva, porque ali era assim, sempre de um amigo para o outro amigo, né? E foi uma candidatura, recebi 40% dos votos, concorri contra o japonês, Dr. Kogi, que é uma pessoa ilustre, mas ele também representava uma indicação pessoal do ex-presidente, que era finlandês, que agora novamente se tornou também finlandês, e já houve 7 ou 8 presidentes finlandeses, nada contra a Finlândia, até porque eu tenho casado com uma finlandesa, tenho filhos com a minha esposa, primeira esposa, que foi finlandesa, ou é finlandesa, né? Mas nada contra a Finlândia, é a questão de quem manda neste pedaço chamado saúde ocupacional, saúde e segurança do trabalho. Então, nós nunca tivemos efetivamente um presidente de uma região que não fosse a região hegemônica, e continua assim. Então, é que na época eu estive na contramão da própria direção da ICO, porque a ICO nunca teve concorrentes, sempre foi uma questão acertada
vamos dizer, em torno de pizza, de quem seria o próximo presidente. E mesmo aqui no Brasil, na época, houve uma ala que preferiu apoiar o candidato japonês contra o candidato brasileiro, também por subserviência e por essa cultura europeia ou de primeiro mundo, como quiser chamar, achando que o Brasil não merecia ter chegar à presidência da ICOM. E assim vai. Mas eu queria, então, depois eu recebi o título de membro honorário em 2012, tal, e eu praticamente encerrei minhas atividades com a ICOM, e infelizmente ela está cada vez menor, que era justamente um dos itens que da minha campanha era para angariar mais associados, principalmente do terceiro e quarto mundos, né? E ela está cada vez menor e cada vez mais primeiro mundo mesmo. Voltando, então, à questão à projeção que pudesse fazer. Futuro. Como alguém disse brincando, é muito difícil fazer projeções sobre o futuro, principalmente sobre o que vai acontecer, ou seja, os prognósticos de futuro, eles são difíceis porque a maior parte vão ocorrer só no futuro. Mas eu estou brincando isso, mas eu queria dizer que eu até escrevi por alguns anos, uma coluna na revista Proteção, Fatos Portadores de Futuro, trazendo uma frase criada por Michel Godet, da França, que identificava em pequenos acontecimentos grandes possibilidades de futuro, ou seja, portadores de futuro. Infelizmente, a visão hoje é uma visão, vamos dizer assim, não tão animada quanto Michel Godet sempre defendeu, porque, na verdade, a grande questão hoje, que eu vejo que é a macro determinante, é a questão qual é a política econômica, vamos dizer assim, predominante, que o Brasil abraçou, ou foi abraçado, né, por uma política neoliberal, ou ultra neoliberal nesses últimos 2 anos, onde, então, o mundo do trabalho não foi só tomado ou invadido por novas tecnologias. As tecnologias não necessariamente são hostis, mas foi tomado por vamos dizer, pelo desprezo dos trabalhadores e trabalhadoras e as políticas neoliberais que se tomaram conta de muitos países do mundo, e principalmente de países periféricos, e cada vez mais periféricos, como o Brasil, não há valorização das pessoas e dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Tanto é que as políticas públicas e econômicas, elas são todas recessivas. Já antes da pandemia, hoje está sendo tudo explicado por uma pandemia que está se arrastando no Brasil há mais de um ano, nesta época que estamos gravando essa entrevista. Mas já antes da pandemia, principalmente de 2013 e principalmente de 2016 para cá, é uma política recessiva de perdas de direitos trabalhistas, perdas de direitos sociais, perdas de direitos previdenciários e que gera desemprego. E sob um falso discurso de que a redução de encargos, a redução das normas legais, da CLT, e mesmo os ataques todos estão sendo feitos contra as NRs, que eles poderiam se tornar mais atraentes para as empresas contratarem, para gerar emprego. Essa falácia vem se arrastando e cada vez se torna mais ridícula, porque ela jamais gerou um emprego. Ela gera, sim, gera uma legião cada vez maior de trabalhadores informais sem direitos. Primeiro, os desempregados mesmo. Segundo, os desalentados, que hoje são mais de 6 milhões, segundo o próprio IBGE, que nem procuram mais emprego. Terceiro, que o grande segmento
grande segmento da informalidade sem direitos, sem direitos. Portanto, fazer um prognóstico de combinação de tecnologias, por exemplo, as tecnologias que acabam substituindo pessoas, né, a redução de postos de trabalho sem qualquer compensação, por exemplo, pela robotização, pela automação, por todos os princípios de automação e automatização, e não é só na indústria automobilística, que, por sinal, está fechando aqui no Brasil, mas também nos bancos e grandes outras organizações, a substituição de pessoas por máquinas, ela faz parte dessa proposta e, se possível, o sonho do capitalismo atual sempre foi o sonho, mas agora, com a possibilidade real, de poder ter uma economia sem pessoas, sem as pessoas, de ter trabalho sem trabalhadores e sem trabalhadoras. E, então, isto é um macro determinante político e ideológico que, vamos dizer, vem afundando todas as esperanças de poder valorizar as pessoas, e aí entra nisso a saúde e a segurança, mas não é só a saúde e a segurança, são empregos, são postos de trabalho, são oportunidades de realização das pessoas. Então, as chamadas novas morfologias do trabalho, ou a nova morfologia do trabalho, desculpa, segundo propõe o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, elas todas, elas se baseiam na precarização do trabalho e das condições de trabalho. E elas, o exemplo típico são, por exemplo, as grandes legiões de entregadores de pequenas encomendas de alimentos, de comidas, que foram agora tão valorizados, estão sendo tão valorizados no curso desta pandemia que ainda não acabou. E que mostram justamente sobre a mentira do empreendedorismo, sobre a mentira de que as pessoas vão ser autônomas, vão cuidar dos seus próprios negócios, e outras falácias, né? Na verdade, para um país tão desigual quanto o Brasil, essas políticas são um desastre, e falar em saúde e segurança é quase um luxo, porque as políticas sociais e econômicas, estão levando o país para a periferia da periferia no mundo. E haja vista a nossa posição hoje, por exemplo, em relação à desindustrialização, em relação ao retorno às commodities sem qualquer valor agregado, ou com baixíssimos valores agregados. Se exportava carnes e subprodutos de carne, hoje se exporta o boi. Se exportavam placas, chapas de aço e até automóveis, hoje se exporta o minério, apenas o minério. Nem a siderurgia, que é básica, elas foram fechadas ou quebraram. E, então, nós estamos com uma conjuntura de direcionamento político suicida, seja dito isso claramente, suicida para o país. Portanto, se não houver uma mudança de rumo, e nós apostamos, temos esperança que haja uma política desenvolvimentista e que respeite e coloque como Amartya Sen, o prêmio Nobel indiano. Amartya Sen escreveu um livro chamado As Pessoas em Primeiro Lugar. Nós não temos um horizonte, não teremos um horizonte, vamos dizer assim, favorável para a área que nós trabalhamos, que é a saúde e segurança no trabalho. Primeiro, assim, no trabalho ou do trabalhador, mas se não há trabalho, e se o trabalhador e a trabalhadora está na rua procurando se virar com a mendicância de pequenos bicos, nós não teremos nem como falar em saúde e segurança. Todo o arcabouço ele se desmonta em função das novas formatações, das novas morfologias do bom trabalho.
sempre com exceções, e nada é dado como eterno. Nós temos esperança, inclusive há economistas importantes, não só no Brasil como no mundo, que acreditam que estamos chegando ao fim de um ciclo danoso, dominado pelo neoliberalismo e no Brasil pelo ultraneoliberalismo, que se mostrou destrutivo de economias e de mundos e acentuou a desigualdade de uma forma inaceitável. E essa desigualdade era insustentável. Não há sustentabilidade de deixar um país como o Brasil está hoje. Ele se torna uma convulsão social, e mais do que isso, as pessoas estão morrendo de fome. E então a nossa esperança está em que se possa haver uma reversão, que o mundo possa se dar conta de que há que mudar o curso da humanidade, e alguns países já estão com algumas mudanças importantes, inclusive resgate do papel do Estado, resgate das políticas públicas, resgate da dignidade das pessoas, e para que neste resgate haja lugar para a saúde e segurança. Hoje não há lugar para a saúde. Hoje elas são vistas como impedimentos, barreiras que atrapalham os investidores, atrapalham os empresários, e toda hora são atacadas, as NRs, por exemplo, atacadas como se fossem um entulho que atrapalha e impede os investimentos novos, que, na verdade, é uma grande falácia, porque eles não impedem nada, na verdade, eles são, vamos assim, uma expressão ainda dos desejos constituintes, dos constituintes de 88, né? Da Constituição de 88, em que no artigo 170 e no artigo 194 está escrito lá que o trabalho é um valor sobre o qual se assenta a sociedade brasileira, e que para a promoção da justiça social e a redução da desigualdade, e este valor do artigo 170 e do artigo 194, esses valores da chamada dignidade do trabalho e opção do trabalho como sendo o estruturante do nosso país, há que ser resgatado o que está lá, não necessariamente em normas, mas em políticas públicas em que valorizem o trabalho, valorizem os trabalhadores e as trabalhadoras. Portanto, a essa altura, nossa questão não é nem tão técnica, de pequenos detalhes de NRs, mas é certamente conceitual, política e mesmo filosófica, sobre que modelo de país nós desejamos. Portanto, de uma questão objetiva de prognóstico ou de futuro, ela necessariamente nos leva a uma necessária revisão do nosso modelo no Brasil, que é um modelo perverso e suicida, como país, como nação. Bom, Renê, as tuas observações aí são um pouco difíceis de ouvir, porque, na verdade, o nosso futuro, né, principalmente para os jovens que estão aí, né, tanto na nossa área de saúde e segurança, tanto os trabalhadores futuros, né, é uma mensagem muito dura e realista de um cenário que está se colocando. Então, eu queria ver se você tem uma perspectiva assim de uma mensagem para esse jovem, né? Para esse jovem, qual é o papel dele nesse momento, no sentido de interferir nesse cenário, contribuir para uma melhoria, se é que é possível, o que ele poderia fazer? Sim, eu entendo seu comentário,
Alexandre. Agora, É difícil, é difícil. não é difícil. A minha mensagem é uma mensagem de convite à reflexão, Reflexão, claro. convite ao resgate de dimensões de cidadão e de ser político. Acho que nós não podemos ficar alienados, nós estamos, a Claro. maior parte, eu digo isso porque eu também tenho filhos que já foram jovens e tenho até netos jovens, e na verdade, são três, contando com meu pai, já somos 4 gerações que convivem, e o que eu digo para eles, eu digo para os que me ouvem ou me veem, que há que ter consciência de cidadania e o que estamos fazendo aqui no mundo e aqui no Brasil. Se ficarmos quadrados na nossa visão estritamente técnica e reclamando e, de alguma forma, talvez achando que nós vamos poder ter um empreguinho aí de R$ 1.000 por mês aí para uma pessoa que tem muito mais qualificações, nós vamos ficar nisso mesmo, vamos confirmar o modelo. Penso que está na época de nós debatermos, de nós conversarmos, de nós superarmos essa ojeriza que se criou às discussões políticas que eu digo, eu não estou falando de partidos, estou falando de cidadania, de participação na vida política, na vida do país, né? Porque hoje há uma alienação muito grande, uma sonolência, desculpa, como se houvesse uma anestesia geral e um laissez-faire, ou seja, deixa andar como está para ver como fica. E nós não podemos ser assim. Nós temos que nos interessar e perguntar por que isso está acontecendo, o que pode ser mudado. E isto é a mensagem que eu digo para os jovens, é justamente de que além da técnica, além da engenharia, além da segurança do trabalho, além da saúde, da medicina, enfim, requer-se hoje, cada vez mais, que haja uma atuação de cidadania e de atuação na comunidade e atuação política mesmo, sim. Sem atuação política, nós vamos continuar essa letargia que nos leva para o precipício. Então, assim, vocês são seres mais completos do que técnico de segurança, do que engenheiro de segurança, do que médico, do que enfermeiro, do que fonoaudiólogo, do que terapeuta ocupacional, do que psicólogo, e todas as profissões, não tem uma melhor ou diferente do que a outra, mas antes de vocês serem tecnólogos, tecnicistas, engenheiros, enfermeiros, tudo que vocês quiserem, físicos, etc., vocês são cidadãos. E é isso que está acontecendo no Brasil, que está, salvo exceções, os que estão mais inquietos e que estão mais na vanguarda dessas reflexões estão sendo hostilizados, estão sendo rotulados com todos os rótulos que se faz hoje nesse país. Nem vou mencionar os rótulos, mas eu recebo muitos deles. Mas é por isso que nós estamos assim. Nós estamos, na verdade, dormindo um sonho, um sono profundo, quando deveríamos, na verdade, ser norteados não pelo sono profundo, mas por sonhos ambiciosos e mudança e nos engajar para isso, né? Então, assim, é um convite a sermos mais do que só profissionais de saúde e segurança. Perfeito. Esse é meu convite. Excelente, uma reflexão fantástica, eu te agradeço. E para nós encerrarmos, eu queria que você fizesse em uma frase, se você conseguisse resumir René Mendes, por René Mendes. Vê se consegue. Uma frase, uma palavra, o que você achar? Um exemplo? Um homem inquieto, agitado por fora e por dentro, mas em paz consigo mesmo e com o que é importante na vida, que é o amor, o carinho e o respeito.
mas agitado, não é dormindo, não é em férias, nem aposentado. Irei, como disse Ulisses Guimarães, se me virem no caixão indo para o cemitério, saibam que ali vai um homem contrariado, vai muito contrariado. E é isso que eu me defino como um cidadão inquieto e inconformado com... Se olharem meu Face, eu me apresento lá, médico, professor, utopista e militante, lutando por um mundo melhor e pela diminuição das desigualdades e por um mundo mais justo. É a minha definição que está no Face. Quem abrir meu nome lá vai encontrar esta frase lá, essas 4 qualificações: médico, professor, utopista e militante. Obrigado. Renê, foi tão bom conversar com você, foi fantástico te ouvir essas experiências, ouvir essas reflexões de uma pessoa que tanto contribuiu para a medicina do trabalho, a saúde do trabalhador, a saúde pública, o ser humano brasileiro, de uma maneira geral. Você é uma pessoa especial e eu queria te agradecer por tudo que você fez até agora e com certeza vai continuar fazendo, porque a gente vai te incomodar para continuar fazendo, e não precisa nem te incomodar, você vai contrariado lá, né? Você não vai deixar por menos, né? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que... Um grande abraço, meu amigo. Obrigado.